Olá! O Sala de Visitas de hoje entrevista mais um ex-vereador, Juninho Andrade. Ele ocupou uma cadeira no Legislativo entre 2005 a 2008, na época em que o prefeito era Marcos José da Silva. Atualmente, Juninho é secretário de Patrimônio e Arquivos Públicos no governo do prefeito Cleiton Roberto Machado. Vamos saber também um pouco mais sobre a experiência de Juninho na Câmara e agora como secretário da Prefeitura, neste Sala de Visitas que está começando. Boa tarde, Juninho. Seja bem-vindo aqui ao Sala de Visitas da TV Câmara Valinhos. Boa tarde, Denise. Boa tarde aos nossos telespectadores. É um prazer imenso estar aqui. Mandar um cumprimento especial também para o nosso presidente Lorival, que tem trabalhado de forma bem expressiva na comunicação da Câmara com a população, que é por isso que a Câmara existe. Muito obrigada. Você é valinhense? Sou valinhense, nascido aqui. Moro na Vila Santana, no mesmo lugar desde que nasci, no mesmo endereço, há 38 anos. Meu pai também já nasceu lá, desde sempre nós Uma família moramos com o pé na Vila Santana, com pé na Vila Santana. no primeiro bairro da cidade, Isso. super tradicional, muito bonito, Isso. né? Na verdade, meu avô comprou uma chácara, onde eu moro hoje, era um pedaço da chácara onde meu avô plantava figo também. Como a Nossa, cultura ele tinha valiense. figo. Como se chamava seu avô? José Elias de Oliveira Andrade. E ele também comercializava no Ceasa. Meu pai trabalhou muito colhendo figo na chácara dele lá. Quando a estação era o Ponto trem, de o referência, famoso, né? Hoje que se debate muito o transporte ferroviário, De passageiros, de passageiros, meu avô ele buscava e levava os produtos que produziam na chácara até a estação para ser vendidos no Ceasa em São Paulo. E que escolas você estudou aqui em Valinhos? Aqui em Valinhos eu estudei até a 6ª série no Leme do Prado, que é quase do lado da minha casa. Depois eu fui para o Santa Filomena em Vinhedo, e depois se transformou no Santana, que é um colégio grande lá de Vinhedo hoje. O Colégio Santana. Uhum. Olha só. E havia alguém da sua família que já participou da vida pública como político? Sim. Na verdade, eu iniciei na vida pública em 92. Por quê? Meu pai foi candidato a vereador a primeira vez. Em 92, eu ajudei na campanha. Eu tinha 16 anos, foi meu primeiro voto. Foi a primeira vez, se não me engano, que menores de 18 anos votavam. E foi meu primeiro voto. Votei no meu pai e votei no Vitório, que era candidato, Arildo e Vitório, que eram candidatos na época. Ele não foi eleito, faltaram poucos votos para ele se eleger. Sim, foi uma eleição bem acirrada, né? Foi muito boa, muito gostosa. E passando os anos, eu falo que quando a gente entra em política não sai mais. O difícil é você entrar. Depois que você entrou, você não sai mais. É muito... Fica no sangue. Fica no sangue. Você vai ficar ali para sempre. E depois eu que comecei a carreira política como candidato. Em 2000 foi minha primeira candidatura. E aí você se elegeu em 2005, 2004, 2004, na verdade, né? Que nós ficamos... Houve aquela redução no número de cadeiras dos vereadores, 17 para 10 vereadores. Eu fui um dos 10 eleitos em 2004 e nós ficamos na 13ª legislatura de 2005 a 2008. E por qual partido você se candidatou? Eu sempre fui do PFL, sempre era. Eu montei o PFL Jovem aqui em Valinhos, fui presidente do PFL Jovem. Depois de uma reformulação que o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, promoveu no partido, eu assumi a presidência do PFL aqui em Valinhos. Reorganizamos o partido aqui, apoiamos a candidatura do prefeito Marcos, nas 2 oportunidades que ele foi, tanto na eleição quanto na reeleição. E depois o PFL passou a se chamar DEM, Democratas, e com o advento da reestruturação política do país e a necessidade que o país precisa de novas lideranças, caminhando junto com o Kassab, nós montamos o PSD aqui em Valinhos.
E nós temos um representante na Câmara Municipal, que é o Dr. Moisés Abujade, que é do PSD. E como está hoje o PSD na cidade, assim? Como que está organizado? O PSD já tem a sua estrutura montada aqui em Valinhos, se consolidou. Nós temos um representante regional, que é o Guilherme Campos, que é do PSD também. E aqui em Valinhos nós estamos buscando fortalecer o partido, buscando novas lideranças. Hoje, uma das lideranças que nós temos a honra de trazê-lo, é o Wilson Ventura, que é secretário de Cultura e Turismo. Junto com o Dr. Moisés, nós estamos reformulando e organizando o partido para que o partido possa crescer aqui em Valinhos. Mas então você foi eleito em 2004 numa eleição bem acirrada, porque afinal eram só 10 cadeiras. Ao mesmo tempo que ela foi acirrada, ela não foi. Por quê? Porque a quantidade de vereadores é definida pelo número de cadeiras na Câmara Municipal. Então, quanto menos cadeiras nós temos na Câmara Municipal, menos candidatos nós temos na rua. Por exemplo, cada coligação pode lançar 200% de vagas de acordo com as cadeiras na Câmara. Então, lá em 2004, nós podíamos lançar 20 candidatos, que eram 10 mais 10, os 200%. Desses 20 que nós podíamos lançar, 30% obrigatório de mulheres. Hoje não. Com 17, cada coligação pode lançar 34 candidatos. Então, lá naquela eleição, o que eu observei, e eu acho que isso foi benéfico à sociedade. A qualidade dos candidatos melhorou muito. A disputa foi um pouco mais... o nível da campanha foi bem melhor. E o eleitor também tinha a oportunidade de conhecer mais perto, Sim, porque com menos sim. gente ele ficava um voto mais apurado, é isso? Sim, isso. E hoje, o que nós temos? 350, quase 400 candidatos para vereador. Isso é um número muito grande. É muita gente concorrendo à eleição. E isso acaba pulverizando os votos. E isso é um problema da nossa democracia, principalmente a proporcionalidade. Eu acho que isso, na reforma política que há de vir agora, no próximo governo da presidenta Dilma, eu tenho certeza que isso vai ser modificado. E uma das propostas que eu apoio, o nosso partido com certeza apoia também, o Gilberto Kassab também apoia, é o fim da coligação proporcional. Que aí você elimina essa quantidade de candidatos, porque hoje, o que você tem que fazer? Você tem que colocar candidato, tem que preencher a vaga. E não há um critério para que a pessoa seja candidata. Você defende, então, que o partido tenha os seus candidatos sem fazer coligação? Sem fazer coligação, cada partido com a sua E você acha que daí completa. não avilta muito os partidos menores? Porque para atingir o quociente eleitoral vai ficar difícil, então vai ter que ser uma outra reforma mais... Isso é outro ponto interessante. Por quê? Você restringe, não é que você vai restringir a eleição, você naturalmente vai selecionar quem vai ser eleito. A população vai selecionar os melhores. Porque eu temo só pela questão do quociente eleitoral, porque se você continuar tendo quociente eleitoral, né, aí você o quociente eleitoral vai continuar, né? Lógico. Mas é isso que a gente precisa parar nesse país, de criar partido. Esse é um grande problema da democracia. A pluralidade partidária, ela, ao mesmo tempo que ela é boa, eu entendo que ela prejudica o andamento do país. Por exemplo, nos Estados Unidos, lá também é pluripartidário, mas 2 partidos é que dominam o cenário político, a democracia norte-americana. E você vê que isso concentra em dois representantes a situação e a oposição, que isso sempre tem que existir, não só a situação, nem só a oposição. Os dois lados têm que existir para que a balança continue equilibrada. E lá é a maior potência do mundo. Eu acho que o Brasil chegou ao momento de que se faça um estudo e se aproveite o momento político que nós vivemos hoje para fazer uma ampla reforma política para que fortaleça as instituições nacionais. Certo. E você foi vereador numa época, assim, você era muito jovem. Quantos anos você tinha? Sim, eu tinha 26, 27 anos quando eu me candidatei na eleição que
que eu Conseguiu se eleger, eu consegui né? me eleger. A primeira eu tinha 24 anos, a segunda eu tinha 28, quando eu fui eleito vereador. Mas a minha carreira política, como eu já disse, começou lá atrás, em 92. Então eu já tinha uma bagagem, eu já vinha me preparando para poder representar o povo valiense na Câmara. Mas mesmo assim tinha muita gente experiente entre os 10 vereadores, né? Sim. E como que era o seu relacionamento com eles? Eu era o mais novo. Ah. Eu era o caçulinha. Era o caçula. Era o caçulinha da Câmara na época. E o relacionamento foi sempre muito bom. Nós tivemos bons embates e bons debates no plenário. Mas sempre buscando alternativas para Valinhos. Nós não nos atacávamos pessoalmente. Nós tínhamos Era uma Câmara unida. Era uma Câmara muito unida. Os debates que nós promovíamos enriqueceram e eu tenho certeza que contribuíram para que Valinhos avançasse nas suas conquistas. De quem que você se recorda mais, assim, dos seus pares aqui na Câmara? De atual- pessoas que o atual- falavam na tribuna, O atual né? prefeito, Cleiton Machado, era um bom combatente. Foi presidente, Foi inclusive, presidente na sua na minha época. época. O vereador Mauro Penido, que foi junto Que com o próprio também Dr. hoje- Pedro Damiano. Que também hoje é seu parceiro na prefeitura, Sim, o é meu parceiro Mauro. na prefeitura. O Dr. Pedro Damiano, o Dr. Pedro Damiano me conhece desde que eu nasci, porque é meu pediatra. Foi meu pediatra e cuidou de mim até quando eu tinha 18 anos. Ele que fez você crescer desse jeito, então. Foi, a culpa é dele. A culpa é dele, A culpa do é Dr. dele. Pedro Damiano, nosso vereador hoje aqui Isso. na Câmara, né? Continua nosso vereador Eu aqui. tenho um carinho especial por ele. E aquela época foi muito boa. Além dos projetos que nós desenvolvemos aqui dentro da Câmara, eu consegui mais de 4 milhões em investimentos do governo federal e do governo estadual. Uma dessas que eu posso destacar, que eu acho que é a mais importante, é a Praça da Juventude, lá na Praça Amélio Borim. No dia que lançaram o projeto da Praça da Juventude, eu estava em Brasília, no gabinete do deputado Guilherme Campos, quando anunciaram o projeto da praça. Eu falei, opa, tem que levar isso aí para Valinhos. Eu já liguei para o prefeito Marcos, lá de Brasília, na hora. Ele, de pronto, aceitou e se entusiasmou com a ideia. E hoje nós temos a Praça da Juventude, lá na Praça Amélio Borim, onde é um complexo esportivo muito importante para a cidade, que trouxe uma área de lazer que lá não existia antes. Então você fez um dos trabalhos assim que são muito importantes para o vereador, que é buscar a verba governamental para trazer para o município, né? Esse é o principal trabalho do vereador, porque o resto é obrigação. Verdade. Você fiscalizar o uso do dinheiro, você cobrar o prefeito, Indicar o você que está indicar ruim, o que está né? ruim, é sua Pedir para obrigação. consertar. É sua né? Lógico, é sua obrigação. E como que você pode contribuir além disso? É buscando verba. Dentre essas verbas, eu posso também citar um aparelho de ecocardiograma de R$180 mil, que está no Cauê. Nós conseguimos uma grande verba para combater enchente. Aquele trecho final do córrego Invernada, onde nós temos concretado, logo no finalzinho, antes dele entrar na AGECI, na Unilever, aliás, ele foi verba nossa para combater o assoreamento e o desmoronamento Sim, eu do lembro barranco ali. dessa obra, né? Muito Isso. importante. Conseguimos uma verba muito importante também para recapeamento na Vila Santana, principalmente Orozinho do Maia, estava completamente esburacada. E uma verba muito importante que veio para nós, que foi no governo do prefeito Marcos também, conquista também junto ao Guilherme Campos, foi uma verba de R$1 milhão que nós trouxemos para a construção da creche lá do Parque Portugal. Olha, e projetos de sua autoria? O que você se recorda? Olha, eu posso destacar 3 projetos que eu acho que são os principais que foram meus. Um voltou à tona há uns 2 ou 3 meses atrás, que foi o da proibição de animais em circo. E aí foi rediscutido a proibição de rodeio. Isso, aquela lei é foi um de minha debate autoria. grande.
de Então minha você autoria. proibiu Eu proibi a a utilização de animais. Isso, a utilização de animais em espetáculos circenses. Naquela época nem se falava em fazer rodeio em Valinhos. Porque Valinhos teve uma experiência no passado com rodeio que não deu certo. Então, na minha legislatura, nem se falava em rodeio. O que se falava era os animais maltratados em circo. Então nós fizemos uma lei proibindo a instalação de qualquer tipo de circo que utilizasse animais. Outra muito importante é do atendimento bancário, que está em vigor. Muito do que hoje os bancos evoluíram graças a essa lei, que é dos 15 minutos de atendimento bancário. A rapidez para A não ter rapidez fila, para não ter né? fila. Hoje a prefeitura conta com mecanismo tanto para coibir quanto para punir. Mas aí depende da Fiscalização do fiscalização poder. da população. Em fazer a denúncia, a lei está aí para ser usada, para ser cumprida. Quando a lei foi criada, se eu não me engano, acho que foi em 2007 ou 2008, não me recordo o ano. Você não tinha controle de acesso, você não tinha senha, você não tinha conforto nenhum. Hoje, com a evolução e o passar dos anos, a senha foi a primeira medida que eles cumpriram. Até porque existia um grande questionamento, inclusive na Comissão de Constituição e Justiça, que essa lei era inconstitucional porque tratava da FEBRABAN. Só que eu esperei que o STF, o Supremo Tribunal Federal, julgasse um recurso extraordinário que chegou lá no Supremo, dizendo que se aplicaria o Código de Defesa do Consumidor nas relações bancárias. E aí eu consegui aprovar a lei, porque ao mesmo tempo que você aplica o Código de Defesa do Consumidor, você tem também o interesse local em jogo, que é o que a Câmara pode legislar, assunto de interesse local. E aí a gente conseguiu aprovar essa legislação que hoje Tá valendo, né? Tá. E como você disse, a população precisa ajudar a fiscalização, A população né? precisa ajudar. Precisa denunciar. Isso, o maior prejudicado é a população, que fica meia hora, uma hora numa fila, perdendo tempo. Quem tem tempo para perder hoje? E hoje você acha que a população deveria ligar onde na prefeitura para falar? Ela tem que fazer um protocolo na prefeitura, com 2 testemunhas que estavam, e o ticket da senha, que vai comprovar o tanto de tempo que demorou o seu atendimento, e 2 testemunhas. Aí a prefeitura... E até efetivamente ela conseguir ser atendida, né? Isso. Aí certo. a prefeitura tem que tomar as medidas lá. Que é uma questão de cidadania, né? Com É só a certeza. pessoa saber, né? Com certeza. E o terceiro ponto que eu destaco é o dia 20 de novembro, que nós comemoramos dia 20 de novembro passado agora. Que nós buscamos resgatar um pouquinho do que a comunidade negra, a comunidade afro-brasileira, trouxe para a gente. A maior diversidade cultural que nós temos, graças aos negros que vieram como escravos. E nada como resgatar isso. É uma dívida imensurável que o país tem com a comunidade negra. Isso foi uma forma de homenageá-los e uma forma de que... porque é que nem o dia do índio, quando a gente falava do dia do índio antigamente. Todo dia é do dia do índio, não é só dia 19 de abril. Todo dia é dia da mãe, não é só no segundo domingo de maio. Mas assim você consegue passar para as gerações que estão vindo a contribuição que isso foi dado. Porque gera uma reflexão, gera uma consciência coletiva de que houve uma importância histórica e um sofrimento muito grande. Sim, aqui na Câmara mesmo, já é o 2º ano que a gente comemora, celebra, traz alguém para poder passar algumas mensagens e refletir. E um quarto que eu me lembrei agora, eu consegui aprovar aqui, através na lei orgânica, os 6 meses para gestante de funcionária pública. Nem se falava ainda de licença maternidade, nem se falava ainda nesses 6 meses no Congresso Nacional. Nós conseguimos aprovar. Foi uma alteração do Estatuto do Servidor? Não, direto na lei orgânica. Tá. Foi direto na lei orgânica. Para ser uma garantia real da funcionária pública gestante, a que adota também. Ela adotou, ela também tem os mesmos 6 meses da gestante. E nem se falava em 6 meses na época. E nós aprovamos, nós aí inovamos essa matéria
aprovando 180 dias para as gestantes. Que bom. Juninho, então quer dizer que com todo esse trabalho que você acabou de contar, ser vereador mais te empolgou do que te decepcionou? Não, lógico, empolga, sempre empolga, porque você está servindo a sociedade. Você está contribuindo para o crescimento e para o desenvolvimento de uma sociedade. E isso que é importante, é isso que o vereador tem que pensar sempre. Ele tem que buscar a melhoria da cidade. Porque o cargo de vereador é o mais próximo da população. É o que está em contato dia a dia com a população, ouvindo os seus anseios, as suas angústias. E ele tem que buscar essas informações no seio da sociedade para que o prefeito possa se posicionar, para o governador, para o presidente, porque você começa por baixo e vai até os órgãos lá em cima, os governos estadual e federal, que é o que repassam os recursos para a gente aqui. E ainda, como vereador, você participou da Comissão de Finanças e Orçamento aqui da Câmara, né, que tem a chance de analisar projetos, né, que trazem orçamento, lei orgânica, tudo. Como foi essa experiência também? Foi muito gratificante. Tudo que eu consegui participar, eu participei para você adquirir conhecimento. Ao longo da minha carreira política, o importante é você indo passo a passo, buscando conhecimento. E a Comissão de Finanças e Orçamento, eu acho que é uma das principais comissões que a Câmara tem. Eu acho o pessoal que da Justiça e Redação vai ficar bravo, mas eu acho que a principal é a Finanças e Orçamento, porque ela cuida do orçamento do município. Ela que vai analisar a proposta orçamentária do prefeito, ela que vai analisar a LDO, vai analisar o PPA, e ela que vai dar um rumo para a cidade. Então, eu acho que a comissão é uma das mais importantes. Eu acho que ela se equipara com a de Justiça e Redação. Estão caminhando lado a lado. Mas por ela buscar o rumo, dizer se assim está certo, se está errado, ela é muito importante. Então, foi um trabalho na comissão muito gratificante. E na época, não faz tanto tempo, claro, mas vocês assim já previam essa dívida do município de Valinhos, que hoje impede até a prefeitura de fazer novos investimentos na cidade? Sim, nós já estávamos preocupados com isso na época. Nós víamos que num futuro muito breve, que é o que nós estamos vivendo hoje, nós encontraríamos muita dificuldade. E é o que o prefeito Cleiton está encontrando hoje. No final do nosso mandato, estourou a crise econômica, e isso vem se refletindo ainda nos orçamentos municipais. Porque hoje, infelizmente, o governo estadual e o governo federal, eles querem terceirizar tudo. Passa tudo para o município, que é ele lá que se vire. Só que ele não repassa a verba. Ele continua ficando com o mesmo dinheiro, sim, tirando o mesmo dinheiro, mas sim, não a arrecadação devolve. Fica com eles E não o devolve. ônus todos com os municípios. Porque eu sou municipalista. E eu acho que todos os serviços essenciais, segurança, saúde, educação, têm que ser municipais. Você sabe que existe um governador, você chega lá perto dele? Quem chega perto do governador para reclamar que a polícia está mal, que o SUS não está atendendo direito? O prefeito escuta isso todo dia. Como você chega numa presidente da República para dizer que não tem remédio na rede? O vereador e o prefeito são os dois que escutam. Então, isso que o governo federal tem que cuidar com carinho também, eu acho, é ele municipalizar, mas ajudar financeiramente para que essa municipalização, porque o controle fica mais fácil. Você tem, no nosso caso, 17 vereadores que vão fiscalizar o uso do dinheiro, todas as comissões e os conselhos que cuidam e fiscalizam junto com a Câmara. Então, isso é um assunto que deve ser levado em consideração e deve ser levado ao debate político. É um carinho maior com as cidades, com os municípios, porque são eles que são o seio da sociedade e eles que têm que cuidar da nossa população. Valinhos hoje, para recuperar o seu potencial financeiro, o que você acha que é necessário? Valinhos, por ser uma cidade bem localizada, não é difícil recuperar. Nós temos, e o prefeito Cleiton está fazendo isso, é buscar alternativas não só para trazer empresas para cá, mas trazer desenvolvimento. Uma das alternativas
é acelerar a logística da cidade, que isso é um ponto importantíssimo, que gera receita, gera o aumento do fundo de participação dos municípios, aumenta o repasse do governo federal, do governo estadual, com relação a ICM, IPI. A nossa cidade é uma cidade muito boa. Então nós temos que buscar alternativas de médio e longo, porque de médio e longo prazo. A curto prazo, a gente tem que trabalhar o dia a dia, segurar a despesa, controlar os gastos e buscar a médio e longo prazo, para daqui 5, 10, 15, 20 anos, nós temos que pensar na cidade. O gestor público não pode pensar na cidade para amanhã. Ele tem que pensar para daqui 20 anos. E de 5 em 5 você tem que planejar a cidade. Onde nós estamos, onde queremos chegar e como que vamos trilhar esse caminho, como que nós vamos trilhar esse caminho para chegar lá. Porque não depende do governo de um só prefeito, isso vai se caminhar em várias administrações. Mas tem que estar com o mesmo foco, que é o desenvolvimento da cidade. Você hoje é secretário na Prefeitura de Patrimônio e Isso. Arquivos Públicos, né? Isso. Qual que é a importância dessa secretaria para a administração? Nós temos duas importâncias, na verdade. O arquivo público, depois da lei da informação, do acesso à informação que todos têm direito, o arquivo é essencial. Porque é lá que ficam guardados todos os documentos, inclusive os históricos, que datam da criação do município. Então nós estamos remodelando e vamos implantar em breve uma reformulação, porque o acesso à informação fique mais fácil. E o patrimônio é o que cuida de todo o patrimônio imobiliário da prefeitura. E a prefeitura, ela é um órgão gigantesco para a nossa cidade. Nós temos hoje cerca de 60, 70 mil itens cadastrados na prefeitura, que são os bens móveis da prefeitura. Então, a nossa obrigação é manter o arquivo e o cadastro desses bens atualizados, porque a legislação federal obriga a administração pública a contabilizar isso aí no balancete, tudo em patrimônio. Então, cadeira, mesa, não interessa. Todos os bens móveis duráveis, que duram mais do que 2 anos, eles são considerados bens patrimoniais duráveis. E isso é muito importante, porque isso você cuida do patrimônio que é meu, que é seu, que é da população. Não é só da prefeitura, isso aí é um bem do povo. A prefeitura está lá para administrar isso aí. Quando você assumiu como secretário na prefeitura, você encontrou essa parte da prefeitura organizada? Ela estava organizada, já vinha sendo organizada, mas é um trabalho muito longo. A Secretaria de Patrimônio foi criada em 2006, e a partir de 2006, o antigo secretário Polastrini, ele começou a fazer a regularização, e nós demos continuidade a esse trabalho. Você já trabalhou em outras secretarias da prefeitura? Sim, eu trabalhei de 2007 a 2008 na Secretaria da Fazenda, onde eu acho que foi a experiência mais importante da minha carreira até agora. Então você gosta de números, porque aqui na Câmara você ficou em Finanças e Orçamento e depois foi... Na verdade, eu sou da área do Direito, né? Você fez curso de Direito? Estou terminando. Tá. Estou indo para o 4º ano de Direito. A minha paixão. Foi dentro da Secretaria da Fazenda que me despertou a paixão pelo Direito. Sou apaixonado pelo Direito. E lá, dentro da Secretaria da Fazenda, eu pude aprender muito como é que a prefeitura se organiza, os processos, os trâmites dos processos, porque tudo mexe com dinheiro, tudo passa por lá. E através da Secretaria da Fazenda você pode entender o funcionamento de toda a estrutura administrativa. Por isso que quando eu vim para cá, como vereador, eu fiz questão de ser da Secretaria das Finanças e Orçamento. Mas então, conta pra gente, é mais fácil trabalhar no Poder Legislativo ou no Poder Executivo? Isso é uma dúvida cruel. Verdade, uma dúvida São cruel. coisas completamente diferentes. Porque embora as pessoas confundam o mundo, né? É Falam assim, Denise, como está a prefeitura? Não, trabalha na Câmara. E existe essa dificuldade como vereador também, de você explicar para a população que você não é executivo. Isso mesmo, Mas os dois têm o seu encantamento. Você ser vereador e representante do povo,
você está mais próximo dele, você, apesar de não poder fazer obras, você pode correr atrás de recursos, você pode cobrar o prefeito, e ao contrário não. No executivo é você que executa. Apesar da minha secretaria não ter uma ligação direta com a população, porque é um órgão mais burocrático, né? Interno e burocrático, você vê que a prefeitura é o órgão que faz. Então, são duas atmosferas completamente diferentes. O legislativo, na sua aura de fiscalizador, de cobrança, né? Do fazer leis, e o executivo de executar de verdade. Que você aprende na escola, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. E você não tem noção da atmosfera que é isso. É muito mais complicado o executivo. Você tem que fazer. Você não tem desculpa. Porque cobrar é muito mais fácil. Cobrar é muito mais fácil. Mas, ao mesmo tempo que ser executivo é muito mais difícil, você consegue realizar mais. Você consegue ajudar a sociedade melhor. Mais gratificante. Mais gratificante. Bem mais gratificante. E o prefeito Cleiton, né? Você trabalhou com o vereador Cleiton Machado aqui na Câmara e hoje você trabalha com o prefeito Cleiton lá na prefeitura. Como que é trabalhar com essas figuras diferentes em determinados momentos? Diferente, mas o mesmo. O mesmo. Mesmo coraçãozão. Nós nos conhecemos aqui na Câmara, quando eu fui vereador junto com ele, e ele sempre teve esse coraçãozão gigante que ele tem. O mesmo tom de voz. Mesmo tom de voz. Para tudo. Para tudo. Então eu pude acompanhar a gestão dele aqui como presidente da Câmara, como vereador. E agora estou tendo o grato privilégio de poder participar, junto com ele, do governo municipal, de ser executivo. E isso, acima de tudo, é muito gratificante porque você consegue contribuir para a sociedade, você consegue aprender um pouco mais, porque a gente sempre aprende na vida, a gente aprende todos os dias. E isso vai enriquecendo a nossa carreira. E você pretende se candidatar a vereador de novo? Isso é uma coisa que... Sente saudades? Sim, estou sentindo saudades, sim. Eu falo que existem três coisas que a gente não controla. O ontem, que já foi, o amanhã, que a Deus pertence, mas o hoje é a gente que faz. Então amanhã, se houver um caminho para que eu seja candidato de novo, eu vou estar pronto para representar a população. O seu partido, o meu PSD? partido, se o PSD, isso vai daqui até, parece bastante, mas nós estamos há 1 ano e meio da eleição. Sim. Então nós vamos buscar junto à sociedade o que ela precisa, quais os pontos positivos e os negativos da administração, para que a gente possa avaliar se nós teremos uma candidatura a vereador ou não. Hoje nós apoiamos o governo do prefeito Cleiton. Com certeza estaremos na reeleição dele. E trabalhar. Isso que a gente tem que fazer. A partir do momento que a gente se torna um funcionário público, um servidor público, é isso que a palavra... Correta. Literalmente é servidor. A gente serve a população. Isso. É trabalhar incessantemente para que a gente traga desenvolvimento para a cidade, melhoria de qualidade de vida, e é isso que é a nossa função e a nossa meta, é melhorar a vida do nosso povo. Apesar das dívidas, das dificuldades financeiras da cidade, como você avalia Valinhos hoje? Como está Valinhos hoje, na sua opinião? O que nós vivemos hoje na questão financeira é reflexo das crises econômicas que nós tivemos. Nós não saímos da crise ainda. Nós estamos numa bolha ainda. O mercado internacional muito volátil ainda. Muita especulação. Você vê que o dólar ele não tem uma estabilidade, ele sobe, desce, vai para cima, vem para baixo. Isso reflete na administração municipal, porque ela depende demais dos governos estadual e federal, como a gente já falou. A demanda cresce muito alto,
A demanda cresce muito forte, porque nós temos um crescimento populacional que não é desordenado em Valinhos, mas nós temos uma demanda por serviços públicos muito grandes. E a cidade vai crescendo, mas a arrecadação não cresce junto, não cresce no mesmo nível. É aí que nós temos que buscar alternativas para equacionar essa diferença, esse problema. Mas, dentro do cenário atual, o prefeito Cleiton está fazendo um trabalho não preocupado com política, ele está preocupado com a razão. Em apertar o cinto, apertar o cofre, não gastar... Terminar as obras que isso foi uma iniciativa muito importante que ele teve, porque nós sempre vimos aqui, historicamente em Valinhos, mudou de prefeito, acabou, parou todas as obras do antigo prefeito. Não, ele continuou todas as obras. Humildemente foi lá e fez. Por que nós vamos começar obras novas se tem outras para acabarem? Onde é o CAC hoje, ficaram 8 anos abandonado. Depois o prefeito Marcos veio de novo e terminou. Ficamos 8 anos parados porque era do prefeito diferente. Isso foi um ponto muito positivo na administração do Cleiton. Terminar, já entregou velório, já entregou escolas, já entregou posto de saúde, o UPA que está sendo muito elogiada na região. Um centro de especialidades. O centro de especialidades agora. Então você vê que a administração do prefeito Cleiton é racional, não é política. Ele faz aquilo que tem que fazer. Corta na carne quando precisa cortar, aperta o cinto quando precisa apertar e procura usar o dinheiro público da melhor forma possível. Isso é muito importante. Juninho, muito obrigada pela presença aqui. Foi um prazer conversar com você. Em nome do presidente Lorival, nós agradecemos a sua disponibilidade para vir até aqui no estúdio da TV Câmara Valinhos. Denise, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder mostrar um pouco do nosso trabalho, daquilo que a gente busca para a nossa cidade. Parabenizar o presidente Lorival pela iniciativa, que isso tende a contribuir de forma expressiva tanto para a Câmara Municipal, que mostra o seu trabalho para a população, e para a população também que conhece o trabalho do Legislativo. E eu que agradeço. Fazemos um registro da história aqui, entrevistando vocês e com a colaboração de vocês, entrevistados. É um pedacinho da história que se faz ao longo dos anos. É isso mesmo. Muito obrigada. E amanhã não tem sala de visitas, porque amanhã é terça-feira, é dia de sessão. Então a TV Câmara exibe o telejornal Câmara em Notícias com o apresentador Gustavo Schiesaro. A sala de visitas retorna na quarta e depois na quinta-feira, sempre ao meio-dia, com reprise às 17 horas. Até lá!